4h36, o Edgar Miguel já está conosco? Então vamos lá. Oi, Edgar, seja bem-vindo, uma ótima tarde para você. Oi, Rosana, todo mundo aí da Jovem Pan, espero que vocês estejam bem, prazer estar aqui. Graças a Deus. Vou passar a bola aí pro Éden Duarte, né, que claro, é o autor das provocações, todas as quartas aqui com a gente, o Edgar Miguel. Éden? Na semana passada, Rosana, na passada não, que foi dia 12. Gente, foi feriado. Né? No dia 5 eu fiz uma provocação para você, que eu perguntei se você queria falar sobre política, ou se queria falar sobre bondade, você falou, vamos falar sobre bondade. Exato. Porque ninguém mais está aguentando. O clima estava pesado, né, Éden? E ainda continua. Pois é, Rosana, pois é. Então, mas hoje eu não vou poder deixar de falar aquilo que é uma frase do Friedrich Nietzsche. Primeiro, boa tarde para o meu caro Edgar, mas essa frase do Nietzsche aqui me chamou bastante atenção para a gente refletir deste momento em que estamos com uma situação, os nervos à flor da pele. Eu juro para você que eu estou louco para chegar o dia 30 logo para a gente tentar mudar de assunto. E hoje eu escolho política. Fica à vontade, Éden. Essa frase do Nietzsche é isso mesmo, é sobre política. Abro aspas para ele. Um político divide os seres humanos em duas classes: instrumentos e inimigos. Vou repetir a provocação do Nietzsche, porque hoje o Edgar teve folga na semana passada, devia ter aproveitado. O político divide os seres humanos em duas classes: instrumentos e inimigos. Boa tarde, meu caro Edgar. Boa tarde, Éden. Você não me poupou hoje, né? Não. Muito bom, aliás. Muito Tive bom. uma folga 2 semanas atrás, mas hoje foi no coração. A gente espera que você tenha descansado, viu, Edgar? Bastante. Sim. Olha, será que o Nietzsche quis dizer o mal político? Faz isso? Eu acho que ele quis dizer político. Político de forma geral? Político de forma geral. Aquele que, para sobreviver da política, ele necessariamente precisa dividir em 2 grupos de classe. E aí essa é a ideia dele, viu, meu caro Edgar? Eu quero ouvir a sua. Sim. Eu entendo que o mal político faz isso. Porque o mal político, ele quer sobreviver. E esse não pode ser o objetivo do bom político. O bom político quer contribuir, ele tem algo a dar à sociedade, né? É claro que para que ele se possa até exercer a sua função, possa fazer o bem, ele tem que fazer o que ele gostaria de fazer pelo bem coletivo, seja a espécie de bem que ele entender ser o bem. É claro que ele precisa fazer coalizões, ele precisa ter parceiros, etc. Mas eu penso, e talvez eu possa parecer inocente, ingênuo nesse ponto, e aí me submeto à análise de todos, é claro. O objetivo dele, para que ele seja um bom político, um político verdadeiro, precisa ser o olhar coletivo. E veja, esse olhar coletivo, inclusive, ele pode estar dentro do que eu chamo ser inteligentemente egoísta, né? Que é um ótimo ser egoísta, que é quando você entende que quando o grupo à sua volta, o amplo grupo à sua volta está bem, você também está bem, né? Por quê? Porque nós vivemos numa relação de interdependência, queiramos nós ou não. Não adianta ficar preso em condomínios, não adianta ir para uma ilha cercada de riquezas ou cheia de riquezas. Nós seremos afetados. Está aí o clima para dizer isso, está aí a guerra para dizer isso, né? Está aí a recessão de outros países, sem dizer a nossa, para dizer isso, né? Então, nós sempre seremos atingidos pelo que acontece com o outro. O bom político compreende isso e trabalha para uma melhor, no mínimo, uma melhor distribuição de riquezas. No mínimo. Para não deixar extrapolar determinados limites que levam as pessoas a desespero.
E não é bom ter pessoas ao nosso redor em desespero. Não é saudável. Não faz bem à própria pele, até daqueles extremamente privilegiados. Porque ele vai ser prejudicado de alguma forma. Então, assim, que a gente seja egoísta, mas que sejamos de forma inteligente. A Nietzsche, uma grande frase, com certeza, o mal político faz exatamente assim, ou seja, ele usa, apenas usa, o outro é sempre... ele tem uma visão utilitarista, o outro é instrumento ou inimigo, né? Alguém para atacar ou alguém para usar, e eu penso que cada vez mais o ser humano que se desenvolve dentro das suas melhores potencialidades reverte essa posição aos poucos, mas permanentemente. O que você acha? Eu gostaria só de trazer para a nossa audiência, que é claro que Nietzsche não é um filósofo tão simples assim da gente entender, mas só para trazer para a nossa audiência, Nietzsche é o filósofo que a gente chama do filósofo do martelo, a filosofia do martelo. Ele chega para destruir tudo aquilo que a gente tinha de esperança, vamos dizer assim. Ou desconstruir, né, aquilo que a gente tinha também, né, Éden? Não, porque a visão que o Edgar tem, e eu concordo com o Edgar, é uma visão de esperança de que o ser humano está aqui para se evoluir, para melhorar. E Nietzsche, na filosofia do martelo dele, ele chega e fala assim, ó, não tem esperança, é isso daqui, ponto, acabou. Não tem Deus que te ajude. Isso, não tem Deus que te ajude, não tem um irmão que te ajude, não tem nada que te ajude. Se vira por conta própria, não confie em ninguém, nem muito menos em político, porque eles dividem o mundo assim, ó. Um político vai precisar de você, e se ele não precisar de você, você vai ser o inimigo dele, porque você está pensando o contrário do que ele está pensando. É assim que ele funciona. Estou trazendo só para as pessoas entenderem como pensa Nietzsche. Né? Ele não tinha esse momento de empatia. Falando em empatia, só um instantinho, Rosana, porque teve um colega nosso, acho que foi o Michael, que disse para a gente falar sobre empatia. De forma meio transversal, Michael, nós estamos falando de empatia hoje, viu? É verdade, Michael. Eu lamento, viu, Éden? Vou deixar até meu posicionamento aqui, viu, Edgar? Que pena, né, que a política nos transformou em instrumentos e inimigos, né? Nos transformou, eu falo porque o momento que o Brasil está vivendo hoje é um momento de... a gente passou por uma guerra viral, e agora eu entendo que nós estamos numa guerra eleitoral, né? Onde o país todo foi dividido mesmo. E eu coloquei há pouco, antes da gente conversar, Edgar, que para mim essa é uma das eleições mais acirradas, desafiadoras e violentas, né? Que podemos dizer até do século, né? Extremamente desafiadora, inclusive para nós jornalistas, que temos que diariamente trazer a informação e trazer a informação dos dois lados. Então, desafiadora, acirrada e violenta. E lamento isso, viu, Edgar? Também tenho essa esperança no coração que você falou, mas fica difícil, porque o que a gente está vendo é isso, instrumentos e inimigos mesmo. Eu concordo com você que nós estamos num momento bastante desafiador, mas dizem, e lá vem eu otimista de novo. Lá vem a esperança, vai, lá bom, é muito dizem bom. Dizem que para ficar bonito tem que ficar feio antes. Verdade. Dizem, né? Dizem, por exemplo, que as mulheres que ficam lindas antes no salão de cabeleireiro ficam horríveis, com aqueles botes, com aquelas máscaras, né? Então, para ficar bonito tem que ficar feio. Nós estamos ficando feio. Nós estamos bem feio, inclusive, agora, né? Eu acho que nós estamos num momento de profunda honestidade, no sentido de que todos nós estamos mostrando o que existe dentro de nós, né? E tem muita coisa que a gente considera feio, mas que a gente pode chamar de apenas ignorância, não no sentido pejorativo, mas de não conhecermos, de não estarmos equilibrados, de não sabermos pensar, de não sabermos escolher, de não sabermos julgar. Ignorância nesse sentido. Sim. Toda vez que há falta de respeito, eu entendo que há ignorância. E quando eu falo ignorância, eu não estou falando da gente se deixar levar e tudo mais.
Porque acreditar em algo ou em alguém é uma escolha. E é uma escolha baseada num sem número de variáveis. A grande questão, me parece, que nos prejudica fortemente, não são as diferenças de opinião, que são muito ricas, mas é a intolerância em relação à opinião de terceiros, né? Quando você supostamente retira o direito do outro ter uma opinião diferente, você empobrece tudo, né? E aí a guerra começa aí, né? Ao invés da gente usar a diferença para somar, a gente usa para separar, diminuir. E eu penso que tudo isso tem a causa o medo, né? O medo do outro, o medo do que eu desconheço, o medo do que eu não entendo, né? Então, muitas das coisas, no meu entendimento, estão acontecendo, essa guerra que a gente está vendo, que é uma guerra, diferente da Ucrânia, mas tão mortífera quanto. Porque uma coisa é matar o corpo, a outra coisa é matar a alma da pessoa. É você ferir, é uma violência também, é você ferir famílias que se desagregam, amigos que deixam de conversar, e pessoas que se violentam realmente o outro de forma física, né? Então, tudo isso nasce do medo. O medo mata mais, muito mais, do que as violências físicas. Eu espero que um dia nós tenhamos uma estatística de morte e de violência baseada no medo. E nós vamos ver que a pandemia, o câncer, os acidentes de trânsito não matam quase ninguém frente ao que o medo causa na humanidade. É uma pena. Mas é um momento de honestidade onde a gente pode olhar para a nossa condição. E se a gente olhar de frente, a gente vai ter possibilidade de pensar em mudanças. Valeu, Edgar. Que sejamos instrumentos da paz, do amor e não do ódio, né? Como diz já o São Francisco de Assis. Muito obrigada, Edgar. Um beijo no seu coração. Até quarta que vem. Que sejamos instrumentos da paz e isso é nossa escolha. Que façamos assim. Um grande abraço, muita luz a todos. Tchau, obrigada. Agora faltando aí 12 minutos para as 5 da tarde, rapidinho um break, a gente volta pro tchau, fui, né, pinguim? Vamos lá?